Graça e paz, amados, você está no canal Palavra Viva e Eficaz e eu sou o presbítero José Antônio. Estaremos trazendo para você uma entrevista abençoadora, feita pela minha esposa Lucimara de Ernesto Santos, psicanalista e terapeuta, com as psicanalistas Luciana Rojas e Stephanie Justo. Na área da psicanálise, na área da terapia, uma entrevista empolgante, uma entrevista abençoadora e edificante para você, para toda a sua família. Fique comigo até o final. Que a graça e o amor do Senhor esteja sobre a sua vida. Um beijo no teu coração. Olá, muito boa tarde, na paz do Senhor. Nós estamos começando mais uma tarde com o projeto Chamados para Fora. Hoje um pouquinho diferente, hoje nós vamos estar com duas. Se já tem sido bênção com uma, hoje vai ser porção dobrada, porque nós temos duas que estarão aqui conosco falando, continuando com a mesma sequência de linha, transtornos mentais na atualidade. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para quem nos acompanha, para quem vai assistir depois. E eu já quero, sem demora, partir para o já. Estamos aqui hoje com a Luciana, também com a Stephanie, e eu vou deixar para que cada uma se apresente embora. Eu tenho certeza que vocês que já estão nos acompanhando saibam quem são as duas, mas eu vou deixar para que as duas se apresentem nesse momento. Lu, muito boa tarde, fica à vontade, se apresente. Boa tarde, queridos. É um prazer estar aqui reunidos novamente para que possamos falar um pouquinho mais sobre fé e saúde mental. Meu nome é Luciana Rojas, eu sou psicanalista clínica e vim aqui a convite da pastora Lucimara, também psicanalista, para a gente desmistificar um pouco daquelas crenças que ainda existem a respeito da saúde mental. Então, já chamo os amigos aí para estarem conosco. É isso aí, obrigada, Lu. Stephanie, fala um pouquinho também de você, amém? Amém. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu me chamo Stephanie, sou psicanalista clínica também, especializada em transtornos de personalidade e humor. E eu tenho certeza que vai ser uma tarde abençoada para a sua vida. Amém. E hoje nós vamos estar com o tema transtornos comuns na atualidade. Nós temos visto que cada vez mais esses transtornos estão aumentando e, infelizmente, dentro da comunidade em que nós falamos cristãs. E como nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer? Será que nós temos recursos suficientes? Será que a gente precisa passar para outro? Ou será que nós podemos fazer alguma coisa? Então hoje nós estaremos abordando esses assuntos. E desde já eu quero deixar aqui para você que essa live na íntegra vai estar lá, todo esse conteúdo, todo esse material lá no nosso canal do YouTube, Palavra Viva e Eficaz. Se você não conhece, abre lá, deixa o seu ok, deixa o seu joinha, compartilha, tá bom? E lá vai estar todo esse material. Sem demora, podemos começar? Então vamos lá, com o que eu começo? Olha lá, o dedinho está apontando para lá, então vamos lá, vamos começar com a Stephanie. Stephanie, eu tenho aqui uma pergunta. Eu queria que você estivesse respondendo para a gente o seguinte: como a ansiedade ela afeta o corpo e a mente? E por que a ansiedade parece estar cada vez mais comum e presente na sociedade moderna? Bom, como a ansiedade ela afeta primeiramente, como você disse, o corpo, o que acontece? No corpo ativa o sistema nervoso, o sistema nervoso autônomo, ou seja, ele é responsável pelos movimentos involuntários. E o que acontece? Acaba liberando alguns hormônios como a adrenalina e o cortisol. E isso acaba afetando o corpo. Quais situações? Quais são os sintomas? As pessoas elas começam a ficar com taquicardia, coração acelerado, falta de ar, elas têm uma questão de rigidez muitas vezes nos ombros, elas ficam também com a mandíbula muitas vezes também travada, as mãos começam a suar
frio, elas têm distúrbios gastrointestinais também, ou seja, isso acaba afetando várias áreas, então devido a esse sistema, né, a qual eu estou dizendo. Quando é na mente, o que acontece? O nosso cérebro ele fica em hiperalerta, então a pessoa fica com os pensamentos acelerados, ela fica com pensamentos muitas vezes do que vai acontecer. Então essa resposta do cérebro faz com que ela comece a ter esses sintomas não só no corpo, mas também na mente. Então os pensamentos eles são muitas vezes não só acelerados, mas catastróficos. A pessoa fica naquela preocupação de que vai acontecer algo muito pior. Então isso acaba, é uma resposta, né, do organismo também na questão da ansiedade. E dentro do que você perguntou na segunda questão, você pode repetir novamente? Sim, claro. Como lidar, não, desculpa, porque a ansiedade parece estar cada vez mais comum e presente na sociedade moderna. Então, existe uma grande questão hoje, porque nós estamos vivendo uma era do imediatismo. E uma era também de não só tecnologia, mas que também mexe muito com essa parte sensorial e cognitiva, ou seja, as pessoas estão muito em redes sociais, porque isso também tira a concentração, então elas estão em redes sociais se comparando muitas vezes também com a vida do outro, isso acaba gerando uma ansiedade, elas têm uma autocobrança, porque elas acreditam que hoje você tem que produzir, e a gente percebe que não é assim. A preocupação muitas vezes maior é no fazer e nem sempre é só isso. Isso acaba gerando ansiedade porque a sociedade fica impondo que quanto mais você produzir, mais você fazer, né, mais você vai estar ali, né, vamos dizer assim, envolvido nesse padrão, né, que está sendo imposto. A aceitação, né, a gente, pela própria informação rápida da internet, né, a gente começa a entrar naquela comparação, né, eu preciso ser aceita que nem a Stephanie, eu preciso ser aceita como a Luciana, a gente esquece que tem um trabalho todo que foi feito, né, então quando eu me comparo, eu quero fazer igual a você, né, eu preciso ser aceita, esse negócio de aceitação, eu preciso, essa vontade, infelizmente também dentro da igreja existe isso, né? Eu preciso ser aceita pelo meu pastor, eu preciso ser aceita pelo grupo de irmãs que eu faço parte, então eu vou fazer qualquer coisa. Isso acaba gerando uma ansiedade, uma preocupação excessiva. E é interessante, Stephanie, não quebrando, mas só complementando, a rigidez do corpo, né? Porque o corpo entra num estado de alerta. Ainda não aconteceu, mas o corpo já está vivendo como se estivesse acontecendo. Então, você chega tensa, o seu corpo está emitindo uma fala. Tua boca não fala nada, mas o corpo está gritando, está falando. E nós, como temos essa ferramenta, a gente consegue perceber aquilo que muitas vezes ninguém percebe, né? Lu, agora é contigo. Vamos lá. Quais são os principais sinais de que alguém pode estar sofrendo de depressão? Existem sinais visíveis? E como prevenir? Os sinais da depressão nem sempre eles são visíveis. Às vezes a gente vai perceber no caminhar. Então, por exemplo, uma pessoa que sente uma tristeza profunda, né, que não, durante muito tempo, aí é onde a gente precisa... às vezes a pessoa sente uma melancolia, aquilo que vó falava, né, antigamente, ela, tô com uma angústia na alma, uma vontade de chorar. Então, às vezes isso, tristeza é algo que a gente sente, mas ela não pode ser assim, muito tempo. Então, quando você está com uma tristeza profunda, que é um longo tempo, 15 dias, um mês, tá? Isso pode ser um sinal. A mudança no apetite, tanto para comer demais como deixar de comer, pode ser também um sintoma. Às vezes as pessoas começam a não ter prazer em coisas que antigamente faziam, né? Então, por exemplo, estar em comunhão, estar junto com as pessoas, o trabalho já vai sendo algo que era exaustivo, realizar tarefas simples, prazerosas, já começa a ser uma exaustão mental. Então, ali já pode haver um sinal também. Você diz as mudanças de hábitos, Mudanças de hábitos. Perda de interesse pelas coisas que antes eu gostava de fazer. Algo que me dá prazer, sair com os amigos, tomar café, atender o telefone, fazer uma ligação, às vezes até essa comunicação que antes existia, né, com a
família ou com os irmãos em Cristo, a comunicação ela deu uma travada, às vezes é um sinal também. A dificuldade, às vezes, da gente se concentrar, né? Concentração, raciocínio, acaba prejudicando também. E aí eu faço uma ressalva, por quê? Como que a gente chega nesse diagnóstico da depressão? Ela precisa ter um olhar clínico de um profissional. Porque o que a gente vê hoje, eu acho que Stephanie também observa muito isso. As pessoas veem lá na internet, eu estou triste, estou desconcentrado, hoje estou com um cansaço extremo. E aí, por conta de ver lá no Google, né, achar, eu estou ticando aqui, eu estou deprimido. Gente, não é isso. Depressão é uma doença, ela precisa ser olhada e avaliada por um profissional. Porque o que eu encontro no consultório? Às vezes vem adolescentes, até mulheres maduras também chegam com alguns desses sinais. A primeira coisa que eu faço vamos ver os seus exames clínicos. Porque às vezes tem o déficit de uma vitamina, às vezes você está entrando num ciclo hormonal diferenciado, e isso inclusive para os adolescentes. Porque o adolescente, gente, ele precisa dormir mais, descansar mais, para que ele possa crescer, formar toda, né, a sua parte ali, cerebral, que precisa desenvolver naquele período. Então, o primeiro clínico, a gente observa, não teve nada clínico, problemas às vezes, tireoide, falta de vitamina B12, vitamina D, enfim, tem várias coisas aí que a gente precisa avaliar primeiro, antes de chegar a um diagnóstico ou uma hipótese de diagnóstico. Então, viu o clínico, está tudo ok? Vamos observar as questões emocionais. Às vezes um trauma, algo que aconteceu dentro do seu trabalho, fugiu da caminhada, né, daquele paciente, a gente vai ter que observar. Então, é tudo junto. Né? Eu falo que a gente tem que olhar do logos, né, o grego, logos, é o todo, é o físico, o emocional e o espiritual também. Aí você tinha uma outra pergunta que me falou aí, eu já esqueci. Então, mas não estou deprimida, viu? Tem como prevenir? Tem como prevenir. Como que se previne a depressão? Tendo uma vida saudável. O que é uma vida saudável? Um sono reparador, que hoje a gente vê essa questão como a Stephanie falou sobre a ansiedade e a produção. Às vezes a gente traz isso inclusive para o ambiente de igreja. Você só vale o que você produz. Então a gente já tem que fazer muito lá fora e a gente tem que produzir. Então nesse lugar de produzir, ser aceito e entrar naquilo que a mídia, né, e as pessoas esperam, eu acabo não tendo uma noite de sono reparadora, dorme pouco, faz hora extra demais, né? Isso acaba pegando coisas que não era para pegar. Então essa rotina, eu falo assim, gente, Deus deu a noite para a gente descansar. E às vezes a gente está ganhando, né, fazendo mais coisas porque precisa dar conta de tudo. E nós mulheres precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós já somos multitarefas por conta do nosso DNA, mas aí a gente vai acumulando coisas, e às vezes são questões emocionais também. E aí que está, reconhecer o limite. Talvez aquilo que para você consegue dar conta, joinha. Stephanie tem um outro momento de funcionar, e eu também. Então esse respeito com a tua rotina, o teu sono, uma alimentação mais balanceada, adequada, fazer esses períodos, né, de alimentação, fortalecer vínculos. Então isso aqui a gente está fortalecendo vínculos, né, na igreja, no seu ambiente de trabalho, família, isso também é muito importante. E exercer a fé, não tem como não exercer a fé. Esses são os pilares que eu uso muito em consultório, e inclusive para quem não professa a mesma fé, né? Ele precisa cuidar do seu espírito. Eu falo assim, nós somos um ser espiritual preso no corpo, né? E vamos voltar, né, para a glória. Então a gente precisa cuidar. Então sempre olhos. Então é aquilo que se fala muito, mas se faz pouco. Atividade física, sono reparador, alimentação, os laços afetivos, trabalho, né, porque às vezes o trabalho ele também nos ajuda a ter esse equilíbrio, e aí é ter esse olhar, perceber
que alguma coisa ali não está de acordo, porque a gente percebe, só que a gente luta contra O isso. corpo fala, né? Na É, realidade. ele O corpo grita, fala, sim. ele grita e a gente fala, não, eu vou dar conta, mais um pouquinho, ainda dá mais um pouquinho. O fato de não respeitarmos o nosso limite, que entra na comparação, né? Ah, se ela está dando conta, se ela está conseguindo, eu também vou conseguir. Então, o fato de eu não respeitar o meu limite, eu acabo tendo uma sobrecarga, o que pode me acarretar outros tipos de problemas, né? E também, quando a gente dorme, né, existem algumas vitaminas que elas só são formadas no momento do nosso sono. E se não respeitamos esse momento de sono, automaticamente o nosso corpo ele não vai produzir aquilo que deveria ser dentro de uma normalidade, né? Deus é perfeito. Deus é perfeito. E a palavra de Deus diz, né, que há um tempo determinado para todas as coisas. Se não tivesse tempo determinado, eu não precisaria descansar, não precisaria ter um momento com a minha família, não precisaria, né? Então Deus sabe o que faz. Stephanie, o que é e como se caracteriza a bipolaridade? A gente ouve, inclusive, né? Às vezes a gente conversando, você é bipolar, né? Mas explica pra gente o que se caracteriza a bipolaridade. E na sequência ainda, existem formas diferentes de se manifestar? Como elas se diferenciam? O transtorno de personalidade, né, bipolar, ele, acho que eu tô falando baixo, né? O transtorno de personalidade bipolar é um transtorno de humor, e sim, ele tem duas caracterizações, né, mas assim, existem questões de oscilações, não só de humor, muito intensas, né, nós chamamos ali de episódios de mania e hipomania também. A grande diferença é que o episódio mania ele é mais intenso, hipomania é mais leve e tem a parte depressiva. Então, ou seja, tem a particularidade da bipolaridade também tipo 1, que diferencia um do outro, né, com a bipolaridade tipo 2. Então, assim, na fase mania, a pessoa muitas vezes ela tá mais eufórica, ela começa a ter alguns comportamentos mais, assim, como que eu posso dizer? Pensamentos de grandiosidade, sabe aquela pessoa que de repente dá um pico de energia e começa a fazer várias coisas, são vários pensamentos, várias ideias, e ali quando começa a diminuir para a próxima fase, ela vai para uma fase que já vai diminuindo tudo isso. Eu tive uma paciente assim, e uma coisa muito importante para quem está assistindo, eu quero até dizer em alerta, porque para a pessoa também que recebe esse diagnóstico é muito difícil, porque nessa questão, né, como qualquer outro transtorno, então, ou seja, é algo novo para a pessoa, para ela poder entender também, né, das questões dos seus sintomas. Então, é importante também a família ter um pouco de conhecimento, buscar conversar com o profissional, tudo certinho, para que ela possa conseguir também ali se desenvolver. Então, existe uma fala acelerada muitas vezes, um pensamento rápido. Já na fase depressiva, pegando o gancho do que ela está falando, ela começa a entrar mesmo ali numa questão mais, não só deprimida, mas uma tristeza profunda e muito persistente. E realmente só com um olhar clínico mesmo, um acompanhamento, para que possa entender. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim que a bipolaridade, ela é como se fosse, ela falou assim, parece que eu estou numa temporada de Netflix. Porque, ou seja, cada temporada, ou seja, cada episódio, ele se comporta de uma forma diferente. Então, você imagina isso na mente, a pessoa... Desgastante, né? É desgastante demais para quem convive e para quem tem também um transtorno. Então, se ela não tiver um acompanhamento também medicamentoso, porque vai precisar passar pelo psiquiatra, para ter um acompanhamento, porque oscilações intensas de humor. E o que eu vejo que as pessoas também confundem muito com a bipolaridade é o transtorno borderline também. Né? Mas existe uma diferença nisso. Então, ou seja, por isso que é necessário um acompanhamento clínico, um acompanhamento profissional, para que essa pessoa ela possa se sentir não só segura, mas que nesses episódios ela possa, né, conseguir ali desenvolver. E aí eu quero dar uma breve explicação aqui, né, dessas formas também. O importante saber é que não só o diagnóstico, né, sendo
precocemente ali avaliado, essa pessoa tendo esse acompanhamento, esse cuidado, e a gente se tratando do ambiente muitas vezes, né, da fé, da igreja, a gente vê às vezes um pouco dessa resistência, dessa dificuldade que as pessoas encontram em buscar ajuda, porque hoje tudo espiritualiza, né? Muitas vezes você vai falar, olha, ela tem um transtorno assim, vai orar que passa, vai buscar, talvez a fé sua esteja pequena, e não é, nós estamos falando de uma condição, de um transtorno, que é algo que é muito sério. Eu quero deixar aqui, para quem nos acompanha, é necessário que a gente procure profissionais competentes que conheçam as situações. Primeiro porque a família nem sempre ela sabe como lidar, como dar o suporte. Como a Stephanie estava falando, existem oscilações, então sempre a pessoa, tanto a pessoa que vive, que está com esse transtorno, ela também não sabe muitas vezes lidar com si própria, como a própria família não sabe o que fazer para ajudar, que às vezes quer ajudar, mas que muitas vezes por não saber, por falta de informação, acaba até dificultando. E uma outra coisa aqui que eu acho muito importante ressaltar e deixar, hoje, infelizmente, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Hoje o que a gente vê é que a sociedade, ela procura estar doente. Parece que há um desejo desenfreado, desequilibrado de estar. Eu preciso ser laudada com algum transtorno. Eu preciso andar com aqueles crachazinhos. Então, isso é muito delicado, porque a gente vê, chega no consultório e fala assim, eu tenho, ou o meu filho tem. Peraí, como que a senhora chegou? Não, porque como a Lu falou, não, porque eu vi lá na internet isso, eu tenho lá o DSM e eu estava comparando e meu filho tem tudo isso. Então não é assim que a gente chega a uma hipótese diagnóstica, Precisa todo um acompanhamento e às vezes não só por um psicanalista, precisa de um neurologista, precisa de um psicólogo. Então, assim, fica aqui uma alerta aos pais, aqueles que têm alguém dentro da família, que procurem profissionais capacitados. Não vá só no consultório para pegar um laudo, para sair. Não, porque hoje, infelizmente, o governo dá um auxílio ou dá, então não é sobre isso, é sobre saúde mesmo, amém? Eu tenho a pegar um gancho nisso que você falou, porque também a gente está vendo, acho que vocês veem muito o mais do mesmo. Então agora estão aí, como tem os estudos que conseguiram aí ter uma melhora no diagnóstico de um espectro autista, a gente está vendo aí que está conseguindo o diagnóstico, o cuidado, cuidar dessa pessoa, e às vezes a gente vê até adultos que ainda não tinham sido diagnosticados e agora eles estão se cuidando também. Então isso foi muito bom, o avanço da ciência e a possibilidade de se fazer o diagnóstico Só que o que eu observo, porque assim, às vezes tem psiquiatras que mandam pra gente, olha, vai fazer acompanhamento, tem alguém para indicar, enfim. E aí, eu tenho um caso onde o paciente ele foi diagnosticado com espectro autista, já é um adulto, e aí ele fazia a terapia, TCC, eu queria te contar. Explica o que é o espectro autista para quem nos acompanha. É uma pessoa que tem uma dificuldade neurológica, alguns apresentam a dificuldade da comunicação, ele tem às vezes alguns comportamentos diferenciados, não precisa apresentar todos os comportamentos e ele acaba gerando ali o seu mundo. Então para ele às vezes é muito difícil a comunicação, a integração e também precisa de um diagnóstico, porque às vezes você tem alguns comportamentos e às vezes outros comportamentos você não tem. Então, muitas mães, eu conheci por conta das mães atípicas que vinham procurar, e nós precisamos também ter esse cuidado. Então, como eu falei desse paciente, ele foi diagnosticado com autismo, mas durante as sessões eu vi ali alguns quadros de esquizofrenia. E aí, no feedback com o psiquiatra, a gente conversa falando assim, doutor,
Eu sei que ele já veio, né, porque ele já passou por outros profissionais que deram esse diagnóstico a ele. E aí ele chegou nesse novo psiquiatra e falou assim, não, eu vou refazer tudo, eu vou começar de novo, porque ele estava com muitas medicações. E aí a gente começou a fazer essa parceria. E ali eu falei, mas doutor, veja esse comportamento, isso, percebi isso, ele não tem um quadro de esquizofrenia? E aí ele falou assim, eu vou verificar, você me falou que isso é muito bom. Por quê? Às vezes, o familiar que acompanha, ele mascara. Porque muitas vezes o familiar, ele não quer enfrentar esse diagnóstico. Porque é muito novo, porque existe preconceito. Então, tem N coisas aí acontecendo. Então, a mãe, às vezes, mascara para a gente profissional o que realmente acontece. Como se trata de um adulto funcional, agora, né, fazendo a terapia, a gente incluiu ele no mercado de trabalho. Então, mascarava para o psiquiatra, porque a intenção dela era ele deixar de tomar as medicações. Então, você vê, a postura desse psiquiatra de não, ele tem um diagnóstico, eu não vou seguir daqui. Eu vou fazer um novo diagnóstico, fazer uma nova avaliação com esse paciente. E aí ele reduziu mesmo a medicação, continuo tratando ele, né, com psicanálise, que isso foi uma coisa que eu falei para a mãe. Minha linha de tratamento é diferente, né, do que um TCC, mas aqui eu vou tratá-lo como uma pessoa, né, eu vou ver as limitações que ele tem e preparar ele para primeiro aceitar como ele funciona. Como eu funciono, você não é assim? A gente tem que aceitar. E como ele vai lidar daqui para frente com isso? O que é? Pegar na mão e vamos caminhar. Nós vamos dar um direcionamento. Aí é isso que às vezes entra um pouco em conflito com alguns psicólogos, né, e alguns psicanalistas que têm preconceito conosco. Mas independente da metodologia, desse caminhar, a gente quer esse paciente bem. E aí é onde, às vezes, a importância de um diagnóstico, né, e um diagnóstico eficaz. Bem feito, né? Bem feito. Pode até pegar um gancho para Pode, claro. É muito legal. Claro. Até porque eu sou mãe atípica também, eu tenho um filho, né, o Isaac, de 7 anos, e assim, essa experiência, você vê o quanto que a gente aprende nisso também, né? Então eu acho assim, extremamente importante o que você está falando, porque quando o diagnóstico ele é precoce, também faz uma grande diferença na evolução dessa criança que vai ser um adolescente que está buscando essa ajuda, né? Meu filho ele faz terapia ocupacional, ele passa pela psicóloga, ele passa pela fono, então assim, tem todo esse cuidado também, e você vê que o quanto isso é importante, né? Esse crescimento deles também. Acho muito importante. Lu, agora é com você, tá? Segunda pergunta. Eu acho que você já tinha dado uma pincelada, mas a gente vai entrar agora aqui como pergunta. Existe uma diferença entre a tristeza e a depressão clínica? Como lidar com a culpa espiritual que muitos sustentam ao enfrentar a depressão? A gente vê esse tipo de comportamento, né, essa culpa dentro do nosso contexto cristão. Né? Bom, se eu sou cristã, por que Deus deixou eu enfrentar essa depressão? Se eu sou cristã, como que eu vou falar para a minha família que eu estou com esse mal? Né? Existe uma culpa, existe um peso. Então, como que você explicaria para a gente qual é a diferença entre a tristeza e a depressão clínica? Sim, existe diferença entre a tristeza e a depressão clínica. Como eu falei, a tristeza, elas são episódios. E, gente, nós precisamos vivenciar isso, porque infelizmente a mídia, né, a internet, todo mundo é feliz o tempo todo. Olha que gente chata, não dou conta. Gente, todo mundo é feliz o tempo todo, né? Parece aquele filme Encantada, né? O dueto, né? Por quê? Porque parece que a pessoa tem que ser feliz, estar plena o tempo todo, e isso não é vida. Isso não é vida. Eu falo que a nossa vida é altos e baixos, então se a gente não tiver os altos e baixos, ficar tudo muito bom, já foi. Não é assim. Então, às vezes a pessoa não pode se sentir triste. Isso é muito mal. Não, porque isso faz parte. As frustrações elas vão chegar, os incômodos vão chegar. Às vezes nós não conseguimos nem identificar. Que é aquilo que eu falo às vezes, né? Que igual falava muito assim, tô com uma melancolia, uma vontade de chorar, não sei. É aquele dia, é um momento
esquecer. né? Não é, alguma coisa vai acontecer. Aí já vai, né? Um ansioso controlado, só está no alerta. Então, os momentos tristes, eles são necessários. Eu falo assim, gente, acolhe o sentimento, acolhe esse seu momento de estar presente com você mesmo. Né? Às vezes pode ser a TPM, a maturidade, alguma coisa que não está muito bem. Aquele dia você não está disposta e você está dizendo que está com uma tristeza profunda. Agora, lógico, se isso passar por muitos dias, por meses, né, e você vê todo aquele que a gente já citou, é importante você investigar. Agora, a depressão clínica, na realidade, ele é um transtorno mesmo, ele é uma doença. E como que ela pode chegar? Às vezes as pessoas acham que, eu já tenho isso, é hereditário, dizem, né, na hereditariedade. Pode ser que a gente tenha algum quadro genético predisposto para desenvolver uma depressão. Às vezes ela surgiu por algum episódio, como a gente sabe, às vezes um luto, às vezes uma notícia, né, de que de repente seu filho, você vai precisar ter um pouquinho mais de atenção, de recursos. Não é fácil, né? Eu comecei atendendo mais as mamães, né, e mamães cristãs que não aceitavam o diagnóstico dos seus filhos atípicos. Né? Como que Deus vai me dar uma criança dessa? Isso é de Deus? É sim, vamos lá na Bíblia, a palavra diz que tudo que foi criado é de Deus, seu filho é de Deus. Então, essas depressões também vêm de uma fala, um divórcio, e aí precisa desse cuidado. Então, às vezes vem esse sentimento de inutilidade, porque nós mulheres, né, muito ativas, você agora, fazendo esse acompanhamento com seu filho, então o que a gente tem que fazer? De repente, a gente não está dando conta de fazer o que geralmente fazia. A gente começa a escalar leve, por que eu não estou muito conta? Aí você começa a se sentir inútil, acha que é por causa da minha idade. Antes eu tinha muito mais vigor do que eu tenho hoje, lógico, mas eu ainda sou produtiva, eu ainda sou útil, por que eu não estou realizando? A gente precisa dar ouvidos, né? Quando está falando, quando isso está acontecendo, a gente precisa ter essa sensibilidade, porque senão a gente não dá conta, né, de ajudar, no caso, nossa família, nossos filhos, né? Não tem como a gente oferecer aquilo que a gente não está tendo, né? Se tem alguém que precisa, a gente precisa estar bem também para poder oferecer alguma coisa. Então, nos casos da tristeza momentânea, acolhe o sentimento. Acolhe aquele dia, talvez aquele dia seja um dia de você ficar mais introspectivo, organizar sua mente, seus pensamentos, desacelerar, para depois retomar o passo. Agora, na depressão, quando ela é mais profunda, com aqueles itens que eu já citei, é importante sim buscar ajuda, porque a gente vê, inclusive, no meio cristão, né, no meio religioso, vamos dizer assim, a pessoa não busca ajuda, achando que vai dar conta sozinha, e que é por conta da fé. Né? Então, espiritualmente, a pessoa também, não é isso que está trazendo problema para ela, é um clínico, é um orgânico que precisa ser cuidado, juntamente com as suas emoções. Então, entra naquela questão, buscar a terapia, buscar uma pessoa que acolha, né? Porque às vezes a gente não tem uma liderança que às vezes pode ser esse lugar de acolhimento, porque para ele, para um psiquiatra, às vezes ele precisa ter alguém que acolha, pegar na mão e falar assim, vamos ver, pelo menos para a gente botar que realmente não é psiquiatra. Sim. Porque às vezes não tem. Então é muito isso. Exatamente. E a grande barreira é isso que você falou. É a mente nossa que muitas vezes fica presa nisso, como você comentou, né, dessa questão também do autismo, às vezes é essa necessidade, às vezes, de não aceitar, né, o diagnóstico. Então, assim, eu até conto, já aproveitando a oportunidade, como experiência, que eu trouxe aqui o escola de mãe, tá, mas que não tenha nenhum problema em relação a isso, porque eu me tornei profissional da área justamente quando meu filho também recebeu o diagnóstico, para você poder entender e saber. Eu comecei a faculdade de psicopedagogia para poder entender como que era essa questão também, né, da mente, para aprender o lúdico, porque eu falei, eu quero saber. E de primeira mão, assim, a gente se depara com as mães, como você falou, e essa preocupação de receber, principalmente dentro da igreja, meu filho tem um transtorno. Eu acho que quando você descobre, que você reconhece e você investe nisso, não tem como dar errado. E hoje há um outro olhar, né? Hoje nós temos igrejas
estão com esse olhar para acolher a família. Porque muitos acabaram não vivendo mais o convívio, né? Porque não sabe acolher o filho. Então ela espiritualmente fica batida. A Stephanie mesmo falou que tem, né? Que posso falar? Claro, tá bom. Na Vida Nova, vocês têm esse grupo de apoio, né? Que eu acho que é muito interessante, que é muito bom para acolher, para orientar, para dar um norte, né? Porque muitas vezes as mães, os pais, os responsáveis, eles chegam totalmente desorientados e eles não sabem por onde começar. E às vezes, assim, dá o primeiro passo e o negócio deslancha, tá vendo que não é aquilo, né? O preconceito de você falar assim, vai para um psiquiatra, gente, coisa de louco. Peraí, por que eu tenho tanta facilidade de procurar um cardio, eu tenho tanta facilidade de procurar um dentista, porque eu estou com uma dor de dente, eu estou com uma cárie, mas eu não tenho a mesma facilidade de procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um terapeuta, porque eu não estou bem, eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções, eu quero... Então, a falta de informação, a falta de preparo, tudo espiritualizar, né? E a Vida Nova tem, né, esse departamento que acolhe, né? Quer falar um pouquinho? Quero sim, inclusive hoje nós temos à noite o SOS Emoções, que é uma roda de conversa, e ali nós recebemos todas as pessoas, e o quanto é importante esse cuidado. Você sabe que surgiu agora um novo projeto na Vida Nova, só que da Náutica, né, com a missionária Beth lá, que ela também me fez o convite para estar propriamente para mães atípicas, para poder acolher, porque às vezes as mães elas acabam, né, tendo essa dificuldade de se abrir. E até nesse assunto que eu gosto muito também de falar, é porque quando ela recebe esse diagnóstico, qual que é a sensação, qual que é o sentimento de uma mãe? Você que acompanha sabe, como de um luto, né? Então o que acontece? Ela não sabe ali, é tudo novo, como lidar. Então talvez você esteja assistindo e acompanhando também esse bate-papo. É importante, se você recebeu esse diagnóstico, por mais, né, difícil ali que seja, você buscar essa ajuda, essa orientação também. Porque existe muita resistência, principalmente nas partes de medicação, como você falou. Ou seja, vai auxiliar, vai ajudar. Se você está com um problema no joelho, alguma coisa, você vai buscar um ortopedista e um médico vai te receitar algo para que aquilo, né, seja amenizado. Então existe mesmo essa resistência muito grande com isso. A gente vai passar... Pode falar. Pode. É que você tinha perguntado sobre essa culpa também espiritual quando a gente recebe um diagnóstico de depressão profunda, né? E aí eu não vejo nem como uma culpa, né? A culpa é um sentimento sintético aprendido, né? Não é da nossa natureza humana. Mas eu digo assim, a nossa autocobrança. Porque nós nos sentimos muito espirituais e parece que nós somos protegidos, né? Inatingíveis. O super crente, né? O super, e na realidade nos demonstra que não, que nós estamos ali e é muito democrático, né? Rico, pobre, pequeno, enfim, né? E muitas pessoas, elas, às vezes dentro desse contexto, elas têm esse sentimento mesmo de fracasso. Por quê? Por que eu estou sentindo isso? Né? Quando a gente não espiritualiza tudo, achando que era demônio, porque existia um momento, eu também, quando não tinha conhecimento, porque eu falo, né, conhecimento é libertador. Então eu já fui daquela época que achava que tudo era demônio, que tudo era espiritual. E aí Deus vem com uma, né, eu falo que às vezes Deus dá, existe propósito, né, Stephanie, na dor vivenciada. Né? Hoje ela tem essa facilidade de olhar com amor, com misericórdia para essas mães. Né? Assim, falar com naturalidade, né? Falar com normalidade. E sem esse julgamento. Né? Então, quando eu me senti a ignorância por falta de conhecimento. E aí quando eu tive essa possibilidade de estudar e conhecer, eu entendi que a gente se sente fracassado, né? Parece que está muito fora, né, daquele contexto. É como se a vida de todo mundo está passando e você está ali murmurado. Então, como que a gente lida com essa culpa, né, como você havia perguntado? Primeira coisa é a gente se acolher, a gente ter compaixão. Porque muitas das vezes a
a gente é misericordioso, a gente é generoso com os de fora, mas conosco e com os de dentro é difícil. Bem colocado, é verdade. É difícil. E assim, buscar a ajuda profissional é importante, mas também buscar a ajuda espiritual. Né? Porque às vezes você vê que não tem esse auxílio, esse olhar. E eu digo porque na caminhada, né, com a clínica, quando eu atendo pastores, atendo pessoas de várias religiões que são líderes, né, e que muitos não sabem que eles passam por tratamento. Então tem que ter alguém da família que seja essa rede de apoio, geralmente a esposa. Por quê? Porque a exposição dessa dor, né, vai ser muito pior para ele. Então é onde nós, como profissionais, vamos ali ajudá-lo a direcionar, entender como que ele funciona, como lidar com isso. Lógico, no momento que ele se sentir fortalecido, ele pode adaptar. Gente, vocês não sabem, mas eu já passei por isso e precisei tomar remédio. Então, é o que eu Vira falo. até testemunho, né? Vira testemunho. Vira testemunho. Então, é justamente isso. A gente levar, eu acho que isso é um canal maravilhoso para a gente também levar essa compreensão de líderes espirituais para ter este acolhimento, porque também quando acolhidos pela sua liderança espiritual, tudo flui muito melhor. Sim. Então, acho que aí a gente sabe lidar melhor com essa autocobrança de não sentir e não viver o que vive. E não espiritualizar tudo, né? Porque nem tudo é espiritual. Né? A gente pode fazer um outro bate-papo abordando os sentimentos e como eles interferem no nosso dia a dia, né? Como eu vou reagir a uma emoção, como ela interfere. Eu acho que isso a gente pode planejar para os próximos e futuros. Mas a gente está chegando aos finalmente e eu vou fazer uma pergunta que ela vai ter praticamente uma mesma abordagem para as duas, para a gente estar finalizando. Eu quero fazer para vocês, Stephanie, sobre a esquizofrenia. O que é? Eu sei que já foi falado aqui, mas eu quero que você deixe mais claro para a gente. E o tratamento é diferente entre crianças e adultos? A esquizofrenia é um transtorno mental crônico, severo, né, que interfere muitas vezes na fala, comportamentos, e até dentro disso que você perguntou, da diferença, né, com o adulto e com a criança, o que acontece? A Lu pontuou muito bem, porque existem esses casos que confundem muito, né, porque assim, o TEA, ele tem muitas comorbidades também. Então, o que acontece? Numa delas, acaba aqui, né, sendo diagnosticado. E com a criança, não tem como você não passar por uma avaliação mais criteriosa, porque assim, ela apresenta sintomas que às vezes a gente pensa, é coisa de criança e tudo mais. Já no adulto é muito mais fácil de você diagnosticar, porque entra nas questões de alucinações, a pessoa começa a ter delírios, então é muito mais fácil de um profissional diagnosticar do que em uma criança. Então ela vai passar por um profissional de psiquiatria infantil, tem que passar por uma avaliação não só psicológica, como psicanalista, psicólogo, pedagogo, para justamente trazer esse apoio a ela, tem que trazer uma abordagem mais lúdica também. Então o que acontece? Isso acaba trazendo uma questão, um tratamento extremamente diferente de um para o outro. Então a esquizofrenia ela é extremamente séria, ela é severa, então ela precisa de um cuidado mais minucioso para poder ser avaliado. Não é algo assim que a gente olha para a pessoa e fala, não, existe um acompanhamento ali semanal, enfim, conforme o profissional vai adequar. Então assim, o quadro ele se instala nos adultos, ele costuma se instalar entre o final da adolescência a mais ou menos aos 30 anos de idade, e os sintomas aparecem de forma mais clara e são mais facilmente identificados. Por isso que eu falei, se você observa algo, você percebe, é muito importante você conversar com alguém, às vezes até de confiança, igual mesmo que a Lu se dispôs, a pastora Lucimara, às vezes são pessoas que estão já aprendendo ainda mais sobre isso e vão saber dar o norte, porque às vezes a gente não sabe quem procurar, onde buscar. Então a esquizofrenia é um transtorno extremamente assim, muito difícil também, de você poder ali olhar de uma forma mais minuciosa, tem que ter um acompanhamento muito criterioso.
E até porque as crianças têm a diferença, né? Porque a criança tem aquela parte da imaginação. Sim. Então é a imaginação, né, que confunde muito. Então, no caso, quando nós não soubermos, né, que não é a nossa área específica, o que a gente vai fazer? A gente vai encaminhar para alguém que está totalmente específico, né, para aquela situação. Ainda dentro, Lu, para a gente finalizar da esquizofrenia, responde para a gente, ela tem causa genética? E outra coisa, é possível ter uma vida funcional e produtiva com ela? A esquizofrenia, ela pode sim ter causa genética, mas uma coisa que eu gosto muito de falar é que a genética e a hereditariedade não é condenação. Não quer dizer que você vai ter. Né? Existe assim uma possibilidade de você desenvolver ou não. Né? Porque às vezes existem fatores externos, tipo os fatores ambientais, como eu falei, um trauma. Às vezes a pessoa passou por uma questão emocional que ela tinha predisposição e isso aí foi o que desencadeou. Aí eu gosto de dar um exemplo porque fica mais fácil para a gente entender. Né? Por exemplo, eu tive um jovem adulto já de 35 anos, que ele, não, até menos de idade, mas ele começou a falar as palavras desconexas. Ele estava dentro de um seminário, ele estava estudando para ser padre, e ali foi percebidas as palavras desconexas. Até então, né, não tinha diagnóstico nenhum, e aí ele foi orientado a buscar ajuda, e ele teve uma liderança espiritual maravilhosa que orientou isso para ele. E aí realmente veio o diagnóstico de esquizofrenia adulta durante a fase de adolescência, então isso não foi falado, não foi percebido na realidade. E aí ele começou a fazer o tratamento, fez um TCC, de repente ele pediu ele me achou a alternativa, veio trabalhar psicanálise, né? E foi algo muito interessante porque ele trabalhava à noite, aí ele já estava, né, no campo de trabalho, que ele trabalhava só no período da noite, falou assim, não, mas o seu trabalho já não ajuda muito, né? Nós precisamos dele, e aí você perguntou, né, como você pode ter uma vida funcional, com certeza. Porque aí você trabalha, estuda, você tem as relações sociais. Por que isso acontece? A medicação, terapia, exerce a fé, sono reparador, alimentação, a atividade física, ele faz tudo redondinho. E aí, hoje, né, ele fala, ele nasceu um filósofo, né? Ele é um querido, assim, e realmente depois disso ele viu que ele poderia servir, né, a Deus de uma outra forma. O sacerdócio foi diferenciado. E assim, esses privilégios que a gente tem às vezes na clínica, né? Porque ele veio a princípio para esse cuidado, ali a sua vida foi totalmente restaurada, né? A importância da fé, de Deus presente, a terapia e o profissional da área da saúde. E ele refez toda a sua vida. Saiu com um novo rumo, né? Aí o que aconteceu? Eu já pude, né, vivenciar o casamento, Deus preparou o casamento, Deus preparou já o filho, já conhecia a filha desse paciente, hoje ele não é mais meu paciente, ele é meu amigo, porque eu falo assim, né, chegou no consultório, você tem 3 opções, né, você deu amigo, irmão em Cristo, né, o meu paciente, não nessa ordem. E aí ele ticou tudo, né, então, né, a convivência foi muito boa, a gente se fala ainda hoje, mas uma pessoa que de repente, adulta, recebe um diagnóstico e acha, aqui acabou por mim. Não, reformular, revivenciar. E hoje ele tem uma facilidade de falar com as pessoas e entender, né, tanto jovens como pessoas maduras, e isso é muito bom. E outra coisa muito importante, que nós precisamos ter, que é a nossa ética, né, profissional, mas também como líderes espirituais nós também precisamos. Quando esse jovem ele escolheu casar, eu falei para ele, você já comentou com a sua noiva a respeito dessa sua condição? Ele falou assim, ainda não. Ele falou assim, mas você não acha interessante? Porque você precisa do outro, isso é ético, o outro precisa saber. Sim. Né? Até porque não tem as surpresas lá na frente. Isso vai atrapalhar alguma
daí já alicerçando a nova família que vai se criar. E aí eu não sei como contar isso, porque para mim eu vou falar para ela que é uma depressão, porque eu não sei lidar. Falei assim, sem problemas, traga ela até o consultório e nós vamos conversar com isso. Então, olha a importância, né, não só do profissional, né, mas às vezes de você ser essa liderança espiritual e trazer esse esclarecimento. Aí ela veio, bonitinha, e ele falou assim, então, mas ele vai ser curado, pela fé ele vai ser curado. Eu falei, eu também creio. Aí eu falei assim, então, falado, absorveu, sabe? Não tem essas meias palavras, meias verdades. É um casal assim que eu me inclusive eu falo, eu uso muito seu exemplo, porque eu sei que você me dá permissão para isso, e o privilégio da nossa profissão. Porque tem milagres que os outros não, mas tem milagres que só nós vemos. Isso é maravilhoso, né? A gente vai encerrando por aqui. Antes de eu deixar as considerações finais, existe uma diferença de abordagem e isso a gente precisa, né, deixar bem claro, porque às vezes nos procuram achando que a gente é psicólogo, né? E a gente não é psicólogo. Então, quando alguém vai buscar nós, a gente não tem tempo para abordar isso aqui agora, mas nós como profissionais, nós precisamos, no momento em que a pessoa nos procura, deixar claro qual é o tipo de abordagem que nós fazemos, para que não deixe confusão, porque cada um precisa de algo, que nem a TCC é uma abordagem que está assim explodindo, ela é maravilhosa, eu estou entrando agora, né? Então, assim, só que será que a TCC vai ser benéfica para aquilo que aquela pessoa está me procurando? Né? Então, não, a gente precisa deixar isso. Meu esposo lá atrás está falando, explica o que é TCC, então eu vou falar aqui, né? É terapia cognitiva comportamental. Então, o pensamento vem. O que esse pensamento ele vai causar, o que ele vai gerar de emoção. Depois que uma emoção ela foi instalada, como que eu vou reagir, como eu vou externar isso, né? Então isso funciona e diferencia de pessoa para pessoa. Então aqui a gente agradece a sua companhia até agora conosco, tá bom? Mais uma vez eu quero deixar aqui para você pegar esse trabalho todinho na íntegra, completo. Você entra lá no nosso canal, Palavra Viva e Eficaz, você compartilha, você se inscreve, você faça o seu comentário. Se você tem alguma sugestão, pode deixar lá a sua sugestão, tá bom? Nossas considerações finais, desde já eu quero agradecer mais uma vez, Lu e Stephanie, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. É assim sempre uma grande alegria poder ter vocês aqui com a gente, porque vocês contribuem muito. Lu, deixa suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, por esse espaço. Deus realmente deu propósitos, né, e é um privilégio, né, estar mais perto da Esther. E isso é muito bom. E eu faço atendimento online, sou psicanalista clínica, terapeuta integral. E se você tiver aí o desejo, né, de conhecer um pouquinho mais, ou com alguma dúvida, se esse vídeo falou com você e você sentiu o desejo, né, de saber mais, né, pode entrar em contato pelo site lucianarrojas.com.br ou pode também pelo Instagram, Luciana Rojas, psicanalista. Terei o maior prazer em te acolher, te ouvir, né, saber da sua história. Vem comigo. Lu, posso ir lá então? Pode. Tu aguenta essa bucha aqui? Opa! Eu alterno. Segunda, quarta e sexta eu vou contigo e terça e quinta eu vou para a Stephanie. Não sei se vocês vão aguentar. Stephanie, suas considerações finais. Amém. Eu quero aqui agradecer mais uma vez por essa rica oportunidade. Foi um prazer poder estar aqui novamente, conhecer a Lu também, né? Tanto conhecimento, é tão bom para nós, né? Enriquecermos, não só na graça, mas também no conhecimento. E deixo aqui também, né, minhas redes sociais, Stephanie Justo, psicanalista, né, também trabalho de forma online, atendo de forma online, participo de muitas palestras também nas igrejas, então se você tiver interesse também para jovens, adolescentes, mães atípicas, estamos aí para exercer esse trabalho.
E é muito suspeito falar, né? Eu amo muito a psicanálise eu sempre falo que ela transformou a minha vida. Eu acho que depois que a gente conhece, né, essa abordagem da terapia, é tão transformador e libertador que nós queremos que todos vocês também conheçam. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia, que Deus abençoe. Mês que vem, Deus nos permitindo, nós estaremos aqui com novas pessoas, com novos convidados e com novos temas também. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado ao meu esposo que está do lado de lá, né, que sempre está aí nos auxiliando, falando, dando os toques para a gente. Que Deus nos abençoe poderosamente. Deus abençoe. Fique na paz.